Boa tarde. Hoje, dia 2 de junho de 2025, iniciamos as atividades do eixo temático Análises Clínicas e Toxicológicas do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Neste ano de 2025, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises toxicológicas e clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, e o último, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem semanalmente às segundas-feiras, das 18 às 19 horas, e o calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br, em nossas redes sociais também. O Programa Educacional da Academia de Ciências do Brasil possui atividades gratuitas graças aos seus mantenedores: SEM, responsável pela fabricação de genéricos no Brasil, Sindusfarma, Eurofarma, Hiperafarma, Abafarma, Abefina, BD Saúde, FC Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesb, Estevanato Grupo e Wilton Brasil. Eu sou Marta Dilana, acadêmica titular da cadeira número 102, e serei hoje a moderadora responsável pela atividade, que contará com a participação do Dr. Carlos Alberto Tagliati. Ele é farmacêutico e bioquímico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor titular de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado e doutorado pela USP, foi coordenador do mestrado profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual, possui o pós-doutorado em Harvard, ministra a disciplina de empreendedorismo, possui 2 transferências tecnológicas, é cofundador da empresa de biotecnologia In Vitro Cells Pesquisa Tecnológica S.A. e possui 2 linhas de pesquisa: cinética e biodisponibilidade, e a segunda, toxicidade pré-clínica in vitro. O empreendedorismo vem se consolidando como uma necessidade do profissional do mercado, assim como do professor pesquisador da academia. Diversas são as frentes que buscam estimular essa área no país. É sobre esse tema atual e motivador que o seminário de hoje irá abordar. Está prevista 1 hora e 30 minutos de atividade, que procuraremos manter dentro da seguinte distribuição de tempo: 10 minutos para abertura, que já está acontecendo, 50 minutos apresentação da palestra e mais 30 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos a todos os participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no Q e A. As perguntas e ou colocações serão recebidas e organizadas por mim, e eu procurarei encaixar o maior número possível delas dentro do tempo estabelecido. Nesse momento, convido o Dr. Carlos Alberto Tagliati a iniciar a sua palestra, desejando de sucesso a sua apresentação. Obrigado, professora Marta Delana. Bom, boa noite a todos, né? É um grande prazer estar aqui. Recebi com grande satisfação esse convite da academia para que pudesse apresentar um tema que permeia, né, por várias áreas. E vou dar um foco aqui na nossa área de farmácia, nessa um pouco também buscando mais um pouco a parte a área de análises clínicas, né? Bem, por que empreendedorismo e inovação, né? Desafios à vista, né? Empreendedorismo e inovação andam de mãos dadas, né? Um conjunto que tem que ser colocado em prática, está sendo colocado em prática, mas nós temos muito ainda que fazer, né? Daí os desafios que vamos ter que abordar um pouco aqui.
Bem, professora Marta, passou o slide, a Sim, agenda? tá Tá bom. perfeito. Então tá bom. Bom, então nossa Agenda, agenda de hoje, empreendedorismo, inovação. isso. Nossa agenda de hoje, então, é basicamente o título aqui, Empreendedorismo e Inovação. Bem, quando a gente fala em empreendedorismo, né, o que é o empreendedorismo? A gente pensa, muitas pessoas pensam, é uma lâmpada, né, com uma acesa, vem uma luz e essa luz ilumina a nossa cabeça e a partir daí então vem a ideia, né? Ou eu fico olhando para um quadro cheio de gráficos, né, cheio de fórmulas, né, e pensando, nossa, como a ideia vai chegar aqui? Como é que a gente faz isso? Bem, para que então o empreendedorismo ele é importante? Veja bem, é uma política de Estado, né? Aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos a Secretaria Executiva com 4 secretarias envolvidas, né? E uma delas é aqui, Empreendedorismo e Inovação, mostrando realmente a importância, né, desses dois temas estarem juntos. A gente poderia ter avançado bem mais, já que em 2021 o Senado aprovou a inclusão de empreendedorismo e inovação no ensino básico e superior, levou para o parlamento, né, mas não se aprovou. O que é uma pena, principalmente aqui no ensino básico, né? Isso deveria ser fundamental. A gente vê naqueles filmes, já viu muito mais, né? Aqueles filmes americanos, né? Aquelas crianças vendendo limonada na rua com cake ali. Então, aquilo ali já é um empreendedorismo. Já tem que estar na veia isso para a gente poder começar. E no curso superior, mais ainda, né? Porque nós temos que preparar nossos profissionais, nossos egressos, não somente tecnicamente, mas com conhecimento técnico, né? Mas que eles possam realmente ser empreendedores, né? E de que forma isso? De que forma eles serão empreendedores? Vamos lá, então. Já que eu vou abordar sobre isso daqui a pouco. Bem, já que o governo é uma política de Estado, né? Isso foi levado aqui, ó, para o CNPq, uma agência, nossa agência de fomento, né? Nacional, que juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia lançaram nova chamada para apoio a eventos de promoção do empreendedorismo e da inovação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Tem uma promoção para mostrar para aquelas pessoas que não conhecem ou querem conhecer mais um pouco, tá? Isso vai chegando em várias áreas, né? Nós podemos ver aqui, ó, a primeira feira de inovação e empreendedorismo da Prefeitura de São Carlos, né? Olha como é que começa então a tomar um âmbito maior e também aqui na Faculdade de Farmácia da UFMG, a farmácia Júnior aqui, numa semana do empreendedorismo farmacêutico. Então, aqui vocês veem como realmente começa a tomar conta, né, de todos os setores que nós temos. Mas o que é empreender de fato, gente? O que a gente pode entender por empreender? É ganhar dinheiro? A gente quer realmente ganhar dinheiro com isso, né? Então, quem quer dinheiro? Né? Tá aí, né? Não vamos entrar nas questões políticas, não, mas um dos maiores empreendedores da história do Brasil foi o Silvio Santos, né? Que começou ambulante e virou, né, o resto da história, que praticamente todos conhecem, né? Mas então, quando eu falo em empreender, eu venho com esse jargão, todos usam o jargão aqui. Qual a dor do mercado? Ou seja, identificar e solucionar a dor do cliente. Então, se eu vou vender alguma coisa, eu não posso tirar uma coisa da minha cabeça e procurar. É mais fácil eu inverter a história, perguntar aonde que está a dor do mercado, aonde eu posso entrar com o meu negócio. Primeiro, eu tenho que vislumbrar, eu tenho que identificar e solucionar o quê? A dor do cliente, né? Então, a dor do mercado é um problema que existe e que tem que ser resolvido. Então, esse problema, para muitos, para mim, torna-se uma oportunidade, né? O que é que nós temos uma oportunidade, por exemplo, em crises econômicas, né? Muita gente, eu já vi gente falando que adora uma crise, porque em toda crise tem uma oportunidade. Isso é interessante porque leva a estimular a criatividade. E tudo começa com a criatividade. E aqui no Brasil nós temos que mudar muito esse conceito, porque nós temos aqui, olha, a síndrome do vira-lata, né? Esse termo foi criado pelo Nelson Rodrigues porque nós sempre achamos que nós somos menos, nós sempre achamos que os outros são mais. Não, nós somos muito, né? Podemos citar, por exemplo, a pandemia. Quantos setores aqui, claro que foi uma pandemia, foi um horror, né? Mas quantos setores se deram bem nessa história aqui? E nós podemos citar aqui até um case de sucesso aqui na UFMG, incluindo uma professora aqui da Ana Paula Fernandes, da Faculdade de Farmácia, que criaram o CT Vacinas. Ou seja, viram na crise, viram no problema uma oportunidade, né? Para crescer, para criar alguma coisa. Mas dentro da crise, dentro desses problemas, dentro das oportunidades, né?
Quando eu vejo uma oportunidade, eu pergunto qual que é o seu tipo de negócio, né? Ele vai ser aquele que alavanca ou ajuda a alavancar a economia, ou aquele que precisa de uma economia funcionando para dar certo? Vou dar um exemplo aqui. Aqui na Grande Belo Horizonte nós temos a Fiat, né? Fugindo um pouco bastante aqui da área farmacêutica. A Fiat tem os seus funcionários diretos, mas diversas empresas, lojas como distribuidoras, por exemplo, fornecem peças para a Fiat. Então, quem trabalha lá são o emprego direto. E esse das lojas, né, parceiras, né, são os empregos indiretos, tá? Então, qual o negócio que você vai criar, né? O Brasil, o que é que nós temos uma força enorme, né? Uma capacidade enorme para nós termos grandes indústrias farmacêuticas, né? Para alavancar de fato a economia. Mas por que que isso não acontece? Por falta de investimento. Ou seja, nós temos que ter dinheiro, tá? Para você empreender, você tem que ter dinheiro. Você não faz com pouca coisa. Bem, então o que é o empreendedorismo? O que é? São todas as ações de uma pessoa para colocar em prática suas habilidades, fazendo disso uma profissão, montando negócio, fazendo o que gosta. Mas será que é só montando negócio mesmo, né? Porque a universidade, aonde que a universidade entra nisso? Está aqui, ó que nós produzimos na universidade? Conhecimento. Nós produzimos muito conhecimento e nós temos que chegar no mercado com isso, né? Agora há pouco aqui, no pré, estava conversando com a professora Marta Delano e a professora Graça, né? A professora Graça, aposentada da Faculdade de Farmácia, e nós coordenamos juntos por algum tempo um curso de aperfeiçoamento, né? Foram cerca de 15 anos entre curso de aperfeiçoamento e especialização aqui no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. Foi um grande sucesso, não somente pela arrecadação financeira que nós tivemos, mas foi importante para nós, professores, darmos curso para profissionais. Nós tivemos que estudar muito mais, porque os profissionais vêm com cases reais, né? Eles estão na ponta. E com isso nós aprendemos muito com eles, nós professores. E esse conhecimento que nós tivemos com eles, nós conseguimos passar para os alunos de graduação. Então, foi uma troca muito importante para a gente, né? E para o próprio aluno de graduação também, onde ele saiu ali um egresso bem mais formado, né? Então, essa questão é o seguinte: nós produzimos o conhecimento. E a gestão do conhecimento? Nós sabemos fazer a gestão do conhecimento, né? Esse que é o ponto, né? Ou seja, nós vamos empreender, sabemos empreender nisso, né? Esse que é o nosso objetivo, então. Mas vamos lá, então. Quando a gente fala em conhecimento, está aqui, ó. Em 2018, né, o Brasil era o 11º país do mundo que mais publicava em revistas científicas, artigos científicos, né? Em 2024, em agosto de 2024, nós caímos para 13º, né, colocado, já era algo esperado, né? Porque nos últimos anos, os governos realmente colocaram pouco recurso na pesquisa. Não tem milagre, né? Você não faz pesquisa sem dinheiro, tá? Então tá aqui, ó, o Brasil em 13º colocado. Ok, produzimos conhecimento, mas e a questão empreendedora? Vocês veem, vou mostrando para vocês aqui, olha, o ranking das universidades mais empreendedoras do Brasil, né? Primeiro USP, segundo Unicamp, Viçosa em quarto, a UFMG aqui desculpa, a Viçosa em terceiro, o UFMG em quarto, né? E nós temos aqui, desses das 10, são 3 universidades de Minas Gerais, 3 de São Paulo, 2 de Santa Catarina, uma do Rio Grande do Sul e a Federal de Goiás, né? USP e Unicamp são as primeiras colocadas, mas são as que mais recebem recursos também. Porque é importante, né? A gente não faz empreendedorismo sem recurso. Aqui em Belo Horizonte, nós temos o BHTech, que eu coloquei aqui, onde está, por exemplo, o CT Vacinas, dentre outras empresas que eu acabei de falar para vocês aqui. Tá bom? Então, gente, o empreendedorismo, o que caracteriza o empreendedor? Coloquem essa palavra na cabeça: atitude. Tá? Atitude é o que define o empreendedor, é a proatividade. Não basta nós termos um egresso com conhecimento técnico muito bom, que vai trabalhar numa indústria, no laboratório de análises clínicas, né? Mas tem que ser proativo. Para quem está começando agora, eu não recebo nada para isso aqui, né? Mas é muito interessante. O Sérgio Cortella, olha, empreender significa ir buscar, em vez de aguardar passivamente que algo se realiza. Quem sabe faz a hora. Então é isso. Para quem está começando, é uma boa leitura para você começar realmente a empreender e entender a importância da atitude, a importância da proatividade. Então, a atitude empreendedora, ela vai além da abertura de um negócio. Isso que é importante. Veja bem, o objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro, né? Tem que ganhar dinheiro. Se tu não ganhar,
não dá certo, né? Como eu falo com meus alunos do empreendedorismo, se você vai montar uma empresa, se você vai ganhar dinheiro, você não sabe, mas que com certeza o governo vai ganhar, ele vai, porque você vai pagar impostos, né? Então, o objetivo é ganhar dinheiro. Mas qual que é a missão? A missão é essa. A missão é essa aqui, olha, criar algo com valor para a sociedade. É daí que você vê a dor do mercado, é aí que você vai buscar uma solução, ver aquela crise, aquele problema como uma oportunidade e criar algo de valor para a sociedade. Nós temos que fazer isso. Como professor universitário, é isso que a gente busca, né? Muitas vezes, durante muito tempo, a gente via o objetivo fim, o objeto fim do nosso trabalho como a publicação de um artigo, o que é super importante que você mostre uma autoridade científica. Mas você tem que levar isso para o mercado para ajudar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é que é o objetivo. E qualquer empresa que você abra, você tem que criar um valor de fato para a sociedade, né? E a forma de empreendedorismo são diversos que nós temos aqui. Olha, nós temos o empreendedorismo social, de negócios, digital, feminino, individual, informal, de franquias, verde, corporativo ou intraempreendedorismo. E também algo que me é muito peculiar, que é o empreendedorismo público, né? Eu fui sócio de uma empresa, um cofundador, né, como a professora Marta Delana me apresentou. É, Fiquei cerca de 10 anos à frente da minha empresa, fui muito para o mercado, né, até vender minha participação. Foi quando eu descobri que eu realmente sou um empreendedor público. Nós temos vários professores aqui na UFG com esse perfil. Tá? O que é um empreendedor público? É aquele que pensa e age de forma diferente, né? Aquele que vai fazer o quê? Nutrir a criatividade. Como eu falei, tudo começa com a criatividade. É questionar o sistema, é arriscar-se, né? Ou seja, são práticas indispensáveis para o sucesso de um gestor público. Mas empreender é tudo difícil, não é fácil em qualquer lugar e também não é no setor público, né? Por quê? O que é arriscar? Você não fazer mais do mesmo, ou seja, você pensar fora da caixa. E quais são as barreiras que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, vou fazer uma brincadeira que a gente sempre faz, de volta para o futuro, né? São aquelas pessoas, muitas vezes, que não querem sair dali, daquele local, também é chamada de mentalidade do caranguejo. Aquela pessoa que quer sair, quer fazer o diferente, mas muitas vezes, né, é embarreirada por outras pessoas, porque gera realmente um trabalho a mais dentro desse processo. Então, para isso, gente, tem que haver um planejamento, né? Para que as coisas aconteçam, tá? Você planejar é fundamental, né? Então, veja bem, você percebeu que é criativo, está disposto a se dedicar ao seu empreendimento, conhece seus clientes, mas o que significa planejar o seu negócio? É isso aqui, olha. Fazer um modelo ou um plano de negócios. É a melhor forma é a melhor forma de você visualizar tudo que sua empresa precisa para estabelecer ou se manter. Ou seja, funcionar desde a compra de materiais junto aos fornecedores até o atendimento ao seu cliente, com a entrega do seu produto ou com o modelo ou plano de negócios. Você vai verificar não só o desafio de começar, mas de manter e almejar bons resultados a médio e a longo prazo. Então é isso, é você ter a sua rastreabilidade, né? Veja bem, em qualquer setor, sendo no setor público ou privado, tá? Quando você vai montar um negócio, a gente tem três fases, né? Primeiro, planejar, depois executar e depois mensurar, medir. É isso que nós temos que fazer, né? Em qualquer ponto que nós temos disso aqui, você tem que medir realmente se o seu negócio está dando certo, porque se o seu negócio não está dando certo, tá? Você tem que buscar outro caminho, senão não vai dar certo, tá? Então, isso realmente, se você não parte de uma boa execução e você não mensura, tá? Isso é um prato cheio para que aquelas barreiras que eu citei no slide anterior, né? Elas possam ser mais fortes do que a sua vontade, tá? E para isso, o empreendedor, ele tem que ter algumas competências que são super importantes, né? A primeira delas, resiliência diante dos desafios. É a capacidade de ser tolerante e flexível nas adversidades, sabendo manejar o estresse, o que não é fácil, né? Então, resiliência é isso, né? Tem que ter calma, tá? E essa flexibilidade, essa tolerância. Desafia o status quo. Capacidade de pensar diferente do estado dos fatos, das situações e das coisas, de forma a buscar novas alternativas para soluções de problemas e alcance dos resultados, né? E, por último, aqui, ó, influência e engajamento de pessoas. Confie em si e nas pessoas para alcançar este futuro compartilhado, de curto a longo prazo, sendo capaz de atrair muitos colaboradores e parceiros. Isso aqui é importante, gente. A gente entra em outro conceito agora, de liderança, né?
existe uma grande diferença em ser líder e ser chefe. Muitas vezes, nas minhas palestras, nas disciplinas que eu ministro, né, as pessoas perguntam por que da universidade muitas vezes tem essas barreiras. Eu falo, isso aqui nós estamos cheios de chefes, quando nós precisamos, na verdade, é de líderes, né? Líderes que vão fazer o quê? Mobilizar as pessoas, porque é isso que é liderança. Liderar é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações não compartilhadas. Ou seja, o líder tem que fazer essa engrenagem aqui se encaixar, essa engrenagem acontecer. Esse que é o papel de um líder, esse é o perfil, né? Então, liderar é construir e criar vínculos. Então, é o quê? É ter o mesmo objetivo, né? Sempre para cima e todos trabalhando conjuntamente, cada um perfil, uma reunião de competências, né? Não se pode ficar um pouco, você tem que ter pessoas envolvidas com características diferentes e essas diferenças têm que ser respeitadas e principalmente estimuladas. Então, liderar é ter ser um pacto de cooperação. Não basta, portanto, saber sua parte do discurso. É preciso estar voltado para o outro. É preciso reparar no outro. Voltado para fora, num movimento tão diverso daquele imposto pelo ego, que nos faz voltar para dentro. É preciso aprender, portanto, esta arte de estar atento aos outros, né? Se não tem uma boa liderança, não vai funcionar, tá? Você tem que não ter disputas dentro desse processo que nós estamos, ou desse projeto que nós estamos envolvidos. Tem que ajudar. Não pode ver aquela situação de ganhar pequenas batalhas. Quando você ganha uma batalha dentro de um projeto, alguém perdeu. Quando alguém perde, quem perde é toda a empresa, é todo o seu negócio. Então tem que ser todos juntos, sempre com essa mentalidade, tá? E uma coisa importante que nós temos, né, para quem vai entrar no empreendedorismo, é essa chamada metodologia de aprendizagem 70-20-10, que eu gosto de apresentar isso aqui, né, que é uma metodologia americana. Vamos lá, então. O que significa isso aqui? 70% do aprendizado e desenvolvimentos são decorrentes de experiências e práticas no local de trabalho, incluindo desempenho de tarefas e resolução de problemas, sendo assim ambientes informais. É o hands-on. O americano gosta muito de usar esse mão na massa, né? Esse termo hands-on. 20% do aprendizado e desenvolvimento são decorrentes de interações, né, com terceiros e o recebimento de feedbacks, compreendendo os relacionamentos interpessoais, além das práticas de mentoria e coaching, né? Isso aqui é muito networking, né? E 10% do aprendizado e desenvolvimento são decorrentes dos métodos mais formais e estruturados, como cursos, treinamentos e outros. Então, veja bem que interessante isso aqui. Quando a gente está no banco de uma universidade, fazendo uma disciplina de empreendedorismo, até mesmo aqui numa palestra dessa, né? O que significa esses métodos formais? Somente 10%. Tá? Isso é muito pouco. Não basta sentar no banco de um bom curso, de uma grande universidade, né, que você não vai aprender muito mais do que isso aqui. A partir dali, você tem que ter uma rede, né, de interações de conhecimento para que você realmente possa melhorar o seu negócio e mostrar para as pessoas que você existe, né? Mas 70% é isso aqui, olha. É você chegar e fazer mesmo, é meter a mão na massa. Ou seja, isso aqui é a execução. Lembra que eu falei das 3 fases do projeto, né? Planejar, executar e mensurar. Está aqui, ó. Os 70% está aqui na execução, onde você aprende realmente, ou seja, você vai se tornar o cara da ponta, né? E o cara da ponta vai se tornar um líder para realmente conhecer todas as dificuldades de todos os processos, né? E fazer com que as coisas possam de fato acontecer, ok? Então, são todos esses desafios, né, que nós temos realmente que ir para frente e sempre em frente para que realmente a gente possa, de fato, mostrar, né? Então, nós temos esse perfil porque o que é isso aqui? São pessoas, né? Hoje, a maior dificuldade que nós temos, né, é fazer a gestão de pessoas, tá? E esse que é importante, nós temos essas características, né? Temos todo esse engajamento aqui dessas pessoas. E aí nós vamos, então, ver o que é a inovação, né? Inovação é inspiração mais transpiração. Eu gosto de perguntar aqui qual que é, né, qual que é a fórmula aqui desculpa, qual é o percentual da fórmula da inovação? Se a inovação é 100%, quanto que é a inspiração e quanto que é a transpiração? É isso aqui, é a execução novamente, né? Não basta você ter inspiração, não basta você, muitas vezes a gente vê, né,
nos meios corporativos, seja público ou privado, né? Aquelas pessoas que falam, mas assim, são pessoas que, não, só gostaria de sugerir. Não, sugerir só é muito pouco, né? Você tem que fazer execução, né? Muitas vezes a gente vê aquelas pessoas que, tem uma brincadeira que a gente faz, né? Aquela pessoa que é boa de reunião, né? Ali fala muito bem, fala, mas na hora da execução não rola, nem planejar sabe direito. Então, não dá para acontecer dessa forma. Você não tem, de fato, uma inovação. Você tem que arregaçar as mangas, tá? E ir lá para o hands-on, realmente para fazer com que as coisas possam, de fato, acontecer. Bem, mas quando a gente fala em inovação, o que é inovação? Será que inovação é só desenvolver um grande medicamento, né, uma cura da AIDS, a cura do câncer, né? A inovação tem vários sentidos, né? Mas a inovação é um processo que sempre existiu. A velocidade que sempre foi diferente. Então veja bem aqui, olha, 2000 anos antes de Cristo tinha a biga, né? Uma carroça com duas rodas, movido por dois cavalos. Foram 4000 anos até chegar aqui no primeiro carro do mundo, né, que foi patenteado em 1886. Isso foi uma inovação. Só que a velocidade realmente foi muito lenta e isso mudou muito. Vejam bem o que nós chamamos de invenções disruptivas, né? Que são rupturas com padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado. Vejam bem o número de anos que cada uma delas, né, cada um desses produtos teve para ganhar 50 milhões de usuários. Aqui nós temos a aviação, né? Quem viajou de avião foram 68 anos para chegar a 50 milhões de usuários, né? Eletricidade, 46 anos, televisão, 22 anos, computador e telefone celular, 14, 12 anos, internet, 7 anos. E o Pokémon Go, né, que é aquele joguinho, 19 dias. Né? Então veja bem como que as coisas andam mais rápido, né? Isso tem muita relação também, não é só com a forma de andar de avião, de acesso à eletricidade, né? A queda do Muro de Berlim, né? O fim da cortina de ferro, lá com o comunismo, né? O mundo na época era muito fácil de entender. Nós tínhamos de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, na época da Guerra Fria. Era muito fácil de entender esse mundo, né? E era uma época onde os países eles investiam mais na indústria bélica, né? O grande medo de uma guerra. Até que quando acaba o comunismo, então o mundo torna-se globalizado. Então os países param de investir tanto em material bélico e começam a investir em inovação. Então, os anos de 1990 foram justamente um investimento muito grande de inovação, né? A internet começa as pessoas começam a ter acesso à internet e foi uma década de muita pesquisa, muito trabalho, até que chegamos nos anos 2000, aí sim, com a inovação bombando, né? Surge até, inclusive, aí a geração Z, né? Onde um jovem aí de 20, 25 anos, se vê impossível um mundo sem celular, por exemplo. Mas tudo isso foi resultado de quê? De muita pesquisa e de muita transpiração, né? Esse que foi realmente o grande negócio que aconteceu, mas com grande quê? Com um grande investimento. Daí que vem, de fato, então, a necessidade de todo esse processo, né? Então, quando a gente pensa assim, qual que é a maior invenção da humanidade, né? Muita gente fala que é a roda, né? E pode até ser a roda realmente, nós temos outras opiniões, né? Cada um tem a sua. Eu estava um dia aqui na faculdade de odonto da UFG fazendo tratamento de dente. O professor, meu colega que estava tratando, ele falou: olha, vocês podem falar o que quiser, mas para mim, a maior invenção do mundo é a anestesia, né? Claro, é a dor, né? E que eu brinco com meus alunos, né? Qual que é a pior dor que existe? É a sua dor, né? Aquela que você está sentindo naquele momento. Mas são várias as opções que nós temos. Muita gente acha que é a internet e por aí vai. Mas está aqui, ó. Olha só, não é a maior, mas é fantástica. Quem se lembra, os mais velhos aqui, eu lembro, por exemplo, já viajei muito, né? Eu não tinha uma mala com rodinha, né? A gente tinha que ter um carrinho. Mas olha só que coisa simples que realmente resolveu muita coisa, né? Então, a mala com rodinha, tornou-se um grande negócio também. Mas aí vimos um pouco entrando na ciência, né? A palavra-chave hoje, hoje nós já tem alguns anos que nós temos, é a transdisciplinaridade, tá? Veja bem,
Quem aqui, já os mais velhos aqui, dirigiam um carro com carburador, né? Aquilo era um horror, carro com carburador, né? Então, olha só, vem a mecatrônica, congestão eletrônica. Muita gente nem deve ter ouvido a palavra carburador, né? Ou se ouviu, foi de longe. Olha, a mecatrônica teve sua origem no Japão, no final da década de 1970, como resultado da integração de conhecimentos da mecânica, da eletrônica e do processamento digital. Foi daí então que surge, né, esse grande foi um grande investimento, um conhecimento, né, e como os automóveis hoje são melhores realmente do que há 30 anos atrás, por exemplo, ou muito investimento, né? E aí um grande negócio para a nossa área farmacêutica, né, a bioinformática. O desenvolvimento da bioinformática foi feito através da união de várias ciências e competências, como a engenharia de software, a matemática, a estatística, a ciência da computação e a biologia molecular. Então, veja bem, a bioinformática, ela agrega muito isso, né? Agrega tudo isso, melhor dizendo, né? E assim, a bioinformática ela deveria ser uma disciplina obrigatória para os cursos de farmácia, né? Há mais de 10 anos que eu estou em conhecimento, 10, 15 anos, existem cursos de bioinformática na Europa para todas as áreas de saúde. E aqui no Brasil, a coisa está muito lenta, esse processo está muito lento ainda, né? Na graduação, eu ministro uma disciplina aqui de toxicologia, onde nós temos uma aula de bioinformática ou aplicado ao desenvolvimento de medicamentos, por exemplo, né? A bioinformática hoje em dia é o menino dos olhos de ouro da indústria farmacêutica, né? Porque é a primeira fase no desenvolvimento de um medicamento. O medicamento aí que demora 15, 20 anos para chegar no mercado, então as indústrias farmacêuticas hoje investem muito na triagem, né? Os métodos de triagem têm que ser muito importantes. E a bioinformática, né, tornou-se um grande negócio, porque ela é barata e ela é rápida, sabe? Então, nós temos que desenvolver muito isso. Então, tem áreas da bioinformática, como, por exemplo, de análises clínicas, de toxicológica, onde você só consegue chegar a um grande resultado com a bioinformática, né? Então, deveria ter um investimento maior. Aqui na UFMG, nós temos o PPG e bioinformática, que é o conceito 7 na CAPES, né, que é um nível de excelência internacional. Então, realmente deveria ter, todo farmacêutico tem que saber de informática. Daqui a pouco não vai ter farmacêutico mais no mercado que não tenha conhecimento de informática, não vai ter campo para esse farmacêutico, né? E aí, vamos agora um pouco, né, pensar em outro ponto aqui, a imaginação. Nós temos o conhecimento técnico, mas segundo o Einstein, né, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Ou seja, ter o conhecimento técnico é muito importante, sabe? Mas você tem que imaginar. Como você busca a imaginação? Você lendo, você procurando saber de outras áreas completamente diferentes da sua. É ali que você vai ver um problema, é ali que você vai sentir a dor do mercado e ver, por exemplo, onde você pode investir naquele negócio, onde a sua pesquisa cabe naquele negócio. É assim, você a gente pensando nesse processo, é que nós vamos então ter esse avanço. Eu me lembro desse curso de aperfeiçoamento, né? Desse curso de educação continuada que nós coordenamos, começamos em 2000. Eu coordenava muito cursos na época, cursos isolados de um final de semana. Depois eu organizei um curso de farmácia clínica de 6 meses, né? E o curso de aperfeiçoamento era de um ano. Eram 15 disciplinas no decorrer de 12 meses. E eu estava com muito receio, realmente. Não sabia se o curso ia dar certo ou não, porque era um curso muito longo e a evasão é muito grande. Até que um dia eu estava assistindo Telecine a uma entrevista dos melhores roteiristas de Hollywood, é considerado um dos melhores roteiristas de Hollywood, né? Isso em 2000. Então, no primeiro semestre de 2000. Então, o repórter perguntou para ele: o que que tem que dar certo num filme? Desculpa, o que tem que acontecer no filme para ele dar certo, para ele não morrer? Ele falou: olha, se nada de interessante acontecer nos 10 primeiros minutos do filme, o filme está morto. Falei, bom, é isso então. O que eu fiz? A gente começou esse curso e as primeiras disciplinas, 5, 6 primeiros meses de disciplina, a gente dava curso de bioquímica e hematologia, porque as maiores demandas no laboratório de análises clínicas. Então, os alunos haviam a importância do curso, onde ele estava de fato aprendendo e aplicando, né, no laboratório. Nós temos casos aqui de alunos que aprenderam no sábado, domingo, aprenderam uma técnica, na segunda-feira estavam implementando no seu laboratório, ou seja, aplicou realmente o conhecimento, né?
aquilo foi um valor de fato, era um curso que gerava grande valor agregado para o profissional. Daí então foi fantástico que a gente conseguiu fazer todo esse processo. Bem, mas aí então a gente começa a pensar um pouco mais, né? Porque o mundo, principalmente com esse processo que eu falei a partir dos anos 2000, o mundo começa a ficar muito complexo. Né? Então, algumas perguntas antigas exigem novas respostas. Daí começa a ter essa dificuldade toda, né? Quando acaba quando o muro de Berlim cai, né, as coisas começam a acontecer, vem a transdisciplinaridade, as pessoas começam a conhecer outras áreas, né, e daí então começa a ter uma necessidade maior de a gente estar aprendendo e buscando novas respostas, né? E daí vem então, né, essa descrição aqui, essa definição, olha, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, é muito isso, né? Eu vou falar muito da minha área de toxicologia, né? Eu trabalho muito com desenvolvimento de medicamentos, tá? Eu trabalhava somente com animais, até que em 2005, 2006, fui fazer meu primeiro pós-doc na parte de in vitro, né? Porque essa questão ética essa pressão social que existe para não usar animais em pesquisa. Isso foi em 2005, 2006, em 2013 eu fiz um curso de toxicogenômica, na Holanda, onde começa uma nova área. Então, a gente estava trabalhando muito com toxicologia bioquímica, de repente passa para toxicogenômica, né? E aí a gente avança nesse processo. E aí vem com a bioinformática, que é uma área que a gente está desenvolvendo muito. Então, é isso, a gente vai aprendendo, desaprendendo e reaprendendo, né? Todo esse processo era importante para que a gente possa avançar. O que que é isso, então, gente? É a learnability, né? Learnability. Entenda a habilidade mais exigida pelo mundo do trabalho de hoje, né? A chamada learnability, ou seja, o desejo e a capacidade de desenvolver e adaptar-se ao conhecimento ao longo da vida profissional, viraram um critério de sucesso, né? Tanto para profissionais como empresas. Eu fiz faculdade, né, nos anos 80. Eu me lembro quando, bem no início dos anos 80, eu entrei em 82, eu tinha colegas que falavam assim: poxa, eu não vejo a hora de formar porque nunca mais eu vou estudar, né? Ou seja, uma coisa completamente, né? Na época eu já achava um absurdo, hoje em dia nem existe mais isso, né? Ó, é importante que os profissionais continuem desenvolvendo seus conhecimentos e habilidades para se manterem relevantes no mercado. Isso aqui é algo importantíssimo, tá? A gente, na universidade que produz conhecimento, né, como eu falei para vocês, nós deveríamos ter muito mais cursos de educação continuada. O que nós temos muito hoje, nós temos muito, que eu saí um pouco do mercado, né, nessa área de educação continuada, mas as universidades deveriam oferecer muito mais curso de requalificação, né, e não somente EAD, como tem em muitos casos. A área de farmácia realmente ela precisa muito disso, sabe? Nós estamos realmente muito para trás desse processo. A gente não está fazendo com que realmente o profissional, o egresso, ele continue estudando, né? A não ser quando ele entra no curso de pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que é muito importante, claro, tá? Mas esses cursos de final de semana, esses cursos rápidos, eles deveriam ser mais oferecidos. As universidades têm um papel muito importante nisso, né? E para os empregadores, por outro lado, é importante oferecer aos seus profissionais a oportunidade de expandir continuamente seus conhecimentos e se adaptarem aos novos processos de tecnologias por meio de educação corporativa. Quando nós começamos a oferecer esse curso aqui de aperfeiçoamento, aqui na UFMG, como eu falei para vocês, alguns laboratórios só contratavam profissionais que já estavam, no mínimo, matriculados em algum curso de pós-graduação. Não necessariamente deveria ser o nosso, né? E esse aqui, esse oferecimento, essa oferta de curso era tão pequena que nessa época aqui nós tínhamos muitos alunos do estado da Bahia e do estado do Espírito Santo, muita gente, porque nesses estados não tinham, embora nós não tínhamos curso de educação continuada. Embora nós tivéssemos também, já tivemos aluno do Maranhão, aluno de Curitiba, de Goiás, né? Mas Minas realmente era o centro e Bahia e Espírito Santo, né? Então nós oferecíamos isso, não oferecemos mais aqui e realmente eu vejo uma grande necessidade de curso de educação continuada para requalificar os nossos profissionais, né? Então, gente, voltando um pouco aqui à questão do empreendedor, né? Como ele fazer esse empreendedor acontecer. Olha só o que é que nós temos aqui. Isso aqui dá interessante, mostra bem aqui, olha, as zonas de conforto, zona do medo, do aprendizado e do crescimento. A gente, muitas vezes, aqui, essa aqui a gente pode entrar aqui de volta para o futuro, ou muitas vezes, né, a mentalidade do caranguejo, né?
é um sentimento de segurança e controle. Muita gente não gosta de sair da zona de conforto, porque já chegou no ponto, não quero aprender mais nada, né? Quando a gente pensa numa situação, é só você ver quem teve ou tem filho pequeno, né? Criança. Criança, quando vê assiste um desenho, gosta de sempre ver o mesmo desenho. Por quê? Já sabe o que vem pela frente, né? Cabe aos pais, então, o quê? Mostrar que tem mais coisas pela frente, pelo mundo, né? Dar segurança aos filhos, né? Para quê? Para que ele tenha autoconfiança, estimular. É aqui a mesma coisa, né? Ele sai e chega na zona do medo, porque é algo novo. Então, o que que ele tem aqui? Falta de autoconfiança, achar desculpas e ser afetado pela opinião alheia, né? Então, ele tem que se preparar para isso aqui. E ele entra, então, na zona de aprendizado, lidando com desafios e os problemas, adquirindo novas habilidades, como um curso, por exemplo, né? E estendendo sua zona de conforto, até que ele chegue, então, na zona de crescimento, encontrando propósito, realizando sonhos, buscando novas metas, conquistando o objetivo. Isso aqui, então, olha, é a metodologia de aprendizagem, né? Onde ele começa aqui no 10 da formal, passa aqui para essa parte dos 20, né? Dos 20 com esse coaching, essa busca de conhecimento, busca de relações, perdão, networking, e aqui sim o mão na massa. É aí, então, que evolui o empreendedor, né? Daí é importante realmente no ensino básico, na universidade, dar esse start aí para o profissional, né? E quando a gente pensa numa empresa, está aqui, né? A trilha do investimento e esse retorno, né? Nós temos aqui a ideia, o desenvolvimento, transferência de tecnologia, nós temos aqui o vale da morte, né? Quem vai criar uma empresa, existe um número que mostra 5 anos. É o prazo que você tem para que sua empresa dê certo. Se não der certo, realmente, você pode buscar outro negócio aqui para fazer, né? E dentro da universidade, nós temos também esse vale da morte aqui, quando se é um empreendedor público, né? Porque você vai crescendo, você vai devagar, nós temos pouco recurso na universidade brasileira, não tem muito dinheiro para a gente poder fazer o negócio, né? Não somente publicar artigo, mas colocar na sociedade, criar realmente algo de valor para a sociedade, né? Então nós temos que fazer esse investimento e ultrapassar esse vale da morte. Esse vale da morte é muito falado para a empresa, muito citado para a empresa, mas tem na questão do empreendedor também, porque muitas vezes ele tenta uma coisa e não dá certo e vai para o outro lado. Então, gente, se tem algo muito que nos é familiar dentro da universidade, dentro do campo farmacêutico, né? É isso aqui, ó. Todo mundo sabe que é isso. PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Como é que nós fazemos isso aqui, então, né? A pesquisa. Olha, o Brasil é o 13º no ranking mundial em publicação, como eu falei para vocês, ou seja, caímos 2 posições, mas ainda nós estamos bem, não estamos tão ruins, não. Mas aí vem o desenvolvimento. Quando a gente fala no laboratório de boas práticas laboratoriais, boas práticas de fabricação e erros do processo. Isso é um problema, por quê? A gente não tem muito. E realmente as boas práticas laboratoriais, né, de fabricação não são assim muito utilizadas na universidade, né? Eu trabalho com o BPL aqui no laboratório desde 2014 e 15, quando nós contratamos uma empresa, né, aqui especializada para poder colocar a BPL a 17.025 no nosso laboratório. E por que isso aqui não importa muito na universidade? Porque isso aqui, primeiro, não é caro, mas é muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso, tá? Desculpa, eu falei errado aqui. Ele é trabalhoso, é um processo caro, que não é, né? Não tem que ter um investimento, mas o grande problema da universidade, isso aqui não dá publicação, né? Então, se não dá publicação na universidade, não é utilizado. Ou seja, nós pesquisamos bem, desenvolvemos mal, e por isso, qual que é o resultado final disso? Nós inovamos pouco. Ou seja, nós geramos um artigo, mas a gente não gera realmente algo, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, não gera algo importante para a sociedade. Olha só, esse artigo publicado aqui em 2016, né, tem quase 10 anos já, né, a Monia Baker, da Nature, ela fez uma pesquisa com vários pesquisadores do todo mundo, né? Desculpa, vou voltando um pouco aqui, olha, né, abrem aí, né, a tampa da reprodutibilidade e vejam bem aqui, ó, na nossa área biológica, ó, cerca de 70% dos artigos publicados ninguém consegue reproduzir. Ou seja, quando o objetivo final é apenas o artigo, claro que o artigo da publicação de um artigo da autoridade científica, né, o conhecimento, mas ninguém consegue reproduzir, se não reproduz, não vira nem produto nem processo. Isso por quê? Porque nós desenvolvemos mal. Nós não temos boas práticas laboratoriais, nós não temos boas práticas de fabricação, né? Então, gente, quando a gente vai ver realmente
A inovação, ela é o quê? Ela é algo fácil ou difícil de reproduzir? Porque muitas vezes, quando a gente publica um artigo, a gente acha assim que o artigo tem que ser mirabolante, né? Do tipo, só eu que sei fazer. Não é assim. Tem que ser algo escalonável, né? Algo escalonável, do tipo uma mala com rodinha, né? E aí que entra, então, aí voltamos novamente ao Einstein, né? Mostrando que o importante, de fato, então, é a imaginação, né? O processo, ele tem que ser simples, né? Quem já viu essa questão da inovação, o grande visionário, que eu gosto muito, né? Que a maioria não tem, acho que não tem quem não gosta, Bill Gates, ó. Veja bem, quando você tem um negócio, ó, o seu desafio é aprimorar continuamente o negócio, gerando um diferencial de mercado. O que que o Bill Gates falou lá atrás? Nós trabalhamos com o objetivo de tornar nossos produtos obsoletos, antes que outros o façam. E ó, há quase 30 anos, eu já disse, em alguns anos vão existir dois tipos de empresas. As que fazem negócio na internet e as que estão fora dos negócios, né? Vislumbrando, né? Eu peguei uma entrevista dele no Jô Soares, por volta de 95, 6, quando ele disse que cada um dia ia ter seu computador. Aquilo para a gente ia ser um absurdo imaginar uma coisa dessa. No departamento da universidade, lá aqui no ACT, em 93, 4, era um computador para 21 professores e fora os funcionários, né? Então, olha como ele é um grande visionário, né? E indo especificamente, aí já finalizando, para a área de análises clínicas, né? Está aqui, ó. Elizabeth Holmes, fundadora de empresa de biotecnologia, condenada por fraude nos Estados Unidos, né? O que é que ela prometeu? Ela prometia que com uma gota de sangue você ia ter, assim como cada um tinha seu laptop em casa, tem seu laptop em casa, ela dizia que cada um tem seu equipamento também. Ela foi conhecida aqui, ó, o Steve Jobs de saia, né? Ele usava até essa gola alta aqui, que era bem a roupa do Steve Jobs, né? Ela fraudava isso aqui. E descobriram isso, né? Mas foi um erro assim tão primário no meu entendimento, porque eu, como empreendedor e como alguém que já esfregou muita barriga na bancada e que teve uma empresa, eu sempre falava para as pessoas, né? E na minha disciplina de empreendedorismo, quando você vai comprar um grande negócio na universidade, sabe, não me apresente aqui gráfico de Excel, desculpa, um tabela, um quad Excel, com gráficos. Não, eu quero ver o resultado original. Eu quero ver o resultado original. Me mostra realmente o que o seu equipamento leu e o que ele imprimiu. Tá? E de preferência, se você vai investir, vai no laboratório, peça alguém do laboratório para repetir e mande você alguém que tenha conhecimento do assunto para você ver realmente se aquele negócio funciona. Houve investimento de bilhões aqui no negócio da Elizabeth Holmes e ninguém foi lá ver o que estava acontecendo. O resultado, ela estava fraudando até que se descobriu que ela terceirizava todos os exames, né, que pediam para que o pessoal fizesse de madrugada, né, os laboratórios fizessem de madrugada e ela apresentasse o resultado. Ou seja, uma grande fraude aqui na tecnologia, né? E aí, gente, vou mostrar um pouco o que eu faço aqui, né? Eu coordeno aqui o Tox Lab, que é um prestador de serviços, né? Nós temos contratos aqui com grandes empresas, é uma boa carteira de clientes aqui no nosso laboratório, né? Nós fazemos parte da Renama, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos, né? Tudo junto aqui, ó. É que a gente falou, trabalhando conjuntamente para que nós possamos realmente fazer as coisas acontecerem, né? Nós temos aqui a universidade como o FMG, o Nesp, o USP Federal de Pernambuco, né? Empresas como a L'Oréal, a Natura, temos o NCQS, o Inmetro é envolvido nisso aqui, né? Essa rede foi instituída em 2012 e coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, atua para estimular a internalização do Brasil de métodos e tecnologia alternativa ao uso de animais, né? Essa questão do uso de animais não é simplesmente por causa da pressão da sociedade civil e científica para não uso de animais, né? Acontece que os animais, de fato, não funcionam, né? Para predizer os efeitos tóxicos de medicamentos, né? E muito aqui da parte bioquímica, né? E hematologia é necessário para pegar essa parte de animais, né? Para avaliar. E quando nós trabalhamos hoje com células, nós temos que ter um conhecimento muito grande também de todos esses processos envolvidos aqui. E o ToxLab é um desses, né? 41 laboratórios aqui que são associados, né? Daí que vem a importância, realmente nós temos isso aqui para quê? Que nós podemos fazer o que o mundo faz, né? E aí, resumindo aí como o último slide, né? Sempre que eu gosto de apresentar, nós devemos ter vários pesquisadores aqui, então vamos aqui, inovação e tecnologia. E você, pesquisador, o que você quer? Porque eu fiquei cerca de 10 anos à frente da minha empresa e as pessoas do mercado perguntavam para mim
como que era a universidade? Será que o pessoal, os professores estão de fato querendo, né, empreender, né, querendo inovar? Eu falo o seguinte, olha, você vai lá e quando estiver conversando com o professor, faz duas perguntas para ele. O que que você prefere? Você prefere um artigo publicado na Nature ou na Science? Ou você prefere US$ 1 milhão na sua conta? Essa que é a pergunta, né? Porque muitas vezes o pesquisador, ele quer publicar. E não é ruim, não, sabe? É a dele, tá? Ele está, digamos, na praia dele, sabe? Então, esse pesquisador, realmente, e um empreendedor, aquele do mercado, não vai ser o caso dele, tá? Então, se ele quer US$ 1 milhão na conta, ele quer dinheiro, tá? E dinheiro, gente, não é pecado termos dinheiro, né? Muito pelo contrário, desde que você veja realmente nessa sua inovação uma riqueza para a sociedade, que esse que é o nosso objetivo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ganhar dinheiro não é pecado nenhum, muito pelo contrário, faz bem, tá bom? Então, gente, é isso que gostaria de apresentar para vocês, né? Eu espero ter contribuído um pouco para quem não conhece e para quem conhece, né, ter melhorado um pouquinho aí o conhecimento de vocês. Muito aqui das coisas é opinião minha, opinião pelos quase 10 anos que eu fiquei à frente da minha empresa, no mercado, né, e aos meus quase 36 anos como professor aqui da Faculdade de Farmácia da UFMG. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Eu quero agora, inicialmente, agradecer ao professor Carlos Tagliati pela bela apresentação que acabou de nos fazer. E, dentro dos procedimentos, agora é hora de vocês introduzirem no chat perguntas ou algumas considerações que queiram fazer a respeito da apresentação que assistiram. E eu vou tentar dar para vocês o tempo que tivermos disponível, até 7h30, nós podemos continuar a discussão do tema, se assim desejarem. Por enquanto, aqui, Tagliati, eu tenho no chat uma pessoa te cumprimentando pela excelência de sua apresentação e uma escreveu o seguinte: creio que as universidades devem afrontar com mais determinação o fato reto da formação contínua. Está escrito em espanhol, viu? Formação continuada, mas penso que a tarefa que requer também o concurso dos profissionais externos em empresas, indústrias e laboratórios farmacêuticos e agentes governamentais, entre outros agentes. Tem que procurar somar os esforços para ter o máximo proveito. Que pensas disso que ele acabou de dizer? Está Olha, entendido, Carlos? oi, desculpa, professora. Pode falar. Você entendeu a pergunta dele, as colocações? Eu acho que sim, né? Que eu entendi. Uhum. É, vou responder aqui. Se faltar alguma coisa, né? Só me complementa, por favor, né? Olha, você tem que fazendo uma alteração. Eu posso falar um pouco aqui na UFMG, né? Porque aqui há muitos anos a gente vem trabalhando nessa parte. Nós temos aqui o empreendedorismo tecnológico transversal. Nós temos programas de pós-graduação voltados muito realmente para o empreendedorismo e inovação. Nós temos diversas disciplinas de empreendedorismo aqui. O empreendedorismo é uma questão de cultura, né? E isso vem muito melhor quando a reitoria, por exemplo, assume, né, esse papel, tá? Para que fazer, então, para ter um reconhecimento, né? O professor universitário, ele tem que então, ele tem que ter as suas promoções, né? Vai subindo aí de grade, de nível, né? Isso é o empreendedorismo, a partir do momento que ele é reconhecido, tá? Como algo realmente importante que possa ajudar o professor a ser promovido, isso realmente vai fazer com que as coisas possam acontecer, né? E não só ficar escorado sempre em publicação de artigos e formação de doutores, né? Temos lugar para todos, como eu falei agora há pouco, se o pesquisador prefere publicar na Science ao invés de ter US$ 1 milhão na conta, né? Isso ele vai ter, é a praia dele, né? A universidade ela é diversa, tá? Então,
você tem que ter uma questão de cultura, onde você vai galgando esse espaço, tá? Onde você vai galgando, vai subindo os degraus, tá bom? E aí a gente vai estar avançando nesse processo. E a partir daí você realmente tem que ter envolvimento de alunos, né? Não tem como fazer diferente, né? Nossa equipe aqui no Tox Lab, todos já fizeram a minha disciplina de empreendedorismo, que eu falo com eles, e realmente estão incentivando. E o professor é incentivador de todo esse processo, né? Mas assim como tem uma política, né, do governo, a Secretaria da Ministério da Secretaria de Inovação, de Empreendedorismo e Inovação, né, é importante realmente que o professor tenha esse processo. A gente tem, por exemplo, bolsista do CNPq, o PQ, que é o pesquisador, e o DT, que é Desenvolvimento Tecnológico, né, que essa é a minha bolsa. Então, nós temos esse reconhecimento. Daí, então, vem a importância, mas principalmente a questão de cultura, né? Isso é importante realmente a universidade internalizar isso e absorver isso como realmente uma prática importante dentro do processo. Não precisa ser somente na pesquisa, mas também muitas vezes com a formação do egresso, né? Porque ele vai para o mercado. Então ele tem que ter essa proatividade, ele tem que ser essa atitude. Você acha que eu respondi, Marta? É isso? Acho que sim. E, Carlos, eu acho que a mudança de cultura é um desafio, né? Sem E a é um menor sombra de processo dúvida. é lento e progressivo, e por isso a esperança de mudança e de progresso, acho que isso é para tudo, né? Para o país, para a academia, para tudo, para o empreendedorismo, é mudança de mentalidade, e isso com o tempo, não tem jeito. A mudança Eu tenho aqui várias outras perguntas para você, Carlos. Pode falar. Tem uma aqui de uma participante anônimo. Ele escreveu o seguinte: agradeceu a palestra e perguntou: Você acha que é interessante participar de startups? Ou Acho como muito. praticar empreendedorismo sendo aluno de uma universidade? Olha, é uma aprendizagem, né? Você pode começar, ali deve começar enquanto aluno, né? Deve estar participando desses processos de empresa júnior, por exemplo, cursando disciplinas, né? Formar startup, né? Ou um spin-off é um grande negócio, porque ele você gera empresas, né? Agora, as pessoas que vão montar uma spin-off, que foi o meu caso, por exemplo, né? Antes de montar uma spin-off, eu fiz muitos cursos, né, para entender realmente o que está acontecendo, porque eu, particularmente, eu tive da graduação e pouco se falava nisso, né? Mas, realmente, até hoje, tem muito dinheiro envolvido nisso. Até no dia 21 de maio, houve um seminário aqui promovido pela academia sobre vacinas, né? Que foi, inclusive, muito bom, foi excelente e mostrou a grande quantidade de recursos que tem para quem quer investir em vacinas, né? Mas é um processo realmente trabalhoso. Trabalha com biotecnologia, não é pegar esses meninos aí de 25 anos, por exemplo, que fazem um joguinho, fazem um game de computador e fica rico de uma hora para outra, né? Você tem a biotecnologia, ela é lenta, né? Ela vai se desenvolvendo, mas tudo tem um processo, tudo tem um início, e o processo, na minha sugestão é essa. Façam disciplinas de empreendedorismo na graduação, tente se envolver em um laboratório que tem esse perfil, né? E a partir daí você vai subindo, vai galgando espaço. Eh, Carlos, mais uma pergunta agora de João Vitor Geringer. Se eu tenho ideia, projeto inovador, mas não tenho dinheiro para empreender, o que eu faço? Olha, difícil, né? Essa é a pergunta de prova, né, professor? É, Olha, sem dinheiro não se faz pesquisa. Esqueça, não tem jeito, né? Como eu vi muitos de perto, assim, eu lembro quando estava em Harvard, toda sexta-feira tinha um seminário lá, e um dia um colega nosso indiano chegou lá e apresentou um trabalho, assim, excepcional, que no ICB da UFG seria uma tese de doutorado, aquela de arrebentar, né? Eu já estava quase um ano lá e eu fiz uma projeção de quanto tempo que eu demorei e acertei, né? Eu perguntei, quanto tempo você demorou para fazer isso tudo? Ele falou, 3 meses, né? Porque tinha dinheiro, né? Agora, nós temos muitos recursos, né, de fundo perdido, né? Ou seja, aquele que você não tem recurso, você não tem, não precisa devolver o dinheiro, né? Empreender, nós temos muitos editais, sabe? Mas fazer sozinho ninguém consegue, você tem que entrar para equipes, sabe? Tem que entrar para equipes, tem que buscar onde tem uma pesquisa acontecendo, onde o orientador tem recurso
para fazer aquela pesquisa acontecer e aprender e aprender, né? Empreender, fazendo disciplinas. Não é fácil, não falo que nada é fácil, né? Mas o processo é longo, mas olha, tem que ter atitude, tem que ser proativo e tem que ter muita dedicação, né? Muita gente acha que é um caminho, o caminho é um, e quando você chega, começa a fazer, o caminho é outro, né? Mas daí a importância de tentar sempre, dedicação. Obrigada, Carlos. Mais outra pergunta agora da Larissa Ribeiro de Souza. Ela agradece pela palestra e dizendo que foi muito bom ver esse tema sendo discutido na Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas. É muito importante falar e, como você disse, agir no empreendedorismo e inovação no Brasil. E agradece você. Marcelo É. Misael também te cumprimenta e agradece, dizendo ser uma ótima palestra. Luciana dos Santos também te parabeniza pela palestra. Outro participante anônimo agora. Professor, boa noite, excelente apresentação. Gostaria de saber se, para o senhor, a proporção tecnológica poderia ser uma forma, a prospecção tecnológica poderia ser uma forma de agilizar o desenvolvimento de pesquisador com patentes. Sem a menor sombra de dúvida, né? A prospecção, ela é super interessante. Só um pouco aqui, para quem quer montar empresa, até voltando um pouco, né, nessa pergunta anterior, eu montei uma empresa assim de imediato, tive o recurso do Fundo Criatec na época, né? Então, depois eu vi que realmente houve uma sugestão na época de que a minha empresa fosse crescendo aos poucos, né? Mas optou-se na época, né, pela minha sócia, que a gente deveria já montar o laboratório e ficar tudo pronto, né? Essa é uma sugestão que eu não dou, sabe? Na Alemanha tem uma metodologia onde o fundo de investimento vai até a universidade, quando vê um grande negócio, desculpa, uma grande pesquisa que pode virar um negócio, eles fazem 3 investimentos, um a cada ano, durante 3 anos, 1 milhão de euros por ano, tá? Quando o negócio realmente vê que dá certo, aí que essa empresa, então, vira uma spin-off, sabe? É daí que, então, realmente ela pode estar saindo. Então, aqui no Brasil nós temos excelentes, né, pesquisas, né? Mas a pesquisa, essa é a pergunta, como eu comentei agora há pouco. A pesquisa ela foi feita com BPL e BPF, sabe? Porque se isso não for feito, dificilmente vai ter reprodutibilidade. Nós temos hoje, por exemplo, várias empresas de medicamentos interessadas na universidade, querem investir. Mas se você não tem ali boas praças de laboratório, ela nem chega perto, porque pode ver que aquilo ali, a probabilidade de aquilo não ser reprodutível, ela é enorme, sabe? Então você tem que realmente estar investindo nesse processo aqui. A atividade, né, a criação de spin-off, elas são super importantes, mas elas têm que ser muito robusta, né? Tem que, com certeza, com segurança, para chegar no mercado. Muitas vezes a gente fica assim animado quando a gente sai do CPF e vira CNPJ, né? Mas não é nada fácil, como eu falei agora há pouco na pergunta anterior. Agora, o Mauro Ricardo, ele faz fala a frase que você acabou de dizer: empreender não é fácil no início e é um processo gratificante. Qual método podemos julgar? Juntar, deve ser, né? Julgar fácil para testar uma ideia. Como descobrir uma grande oportunidade de negócio na área farmacêutica no meu local de residência, em que eu esteja, como posso identificar um problema como oportunidade de negócio. Olha, na área farmacêutica, o que tem é oportunidade, não falta oportunidades, né? São muitas oportunidades. Eu sugiro que você faça cursos de empreendedorismo para que você comece a ter a percepção do negócio, né? Porque se a gente não faz um curso, não tem um conhecimento desse, uma base dessa, você não consegue enxergar o negócio. Você vê um problema, não tem a menor ideia de como é que você pode estar contornando aquele problema. Como eu falei, é importante você estar lendo, né, coisas outras. Se você está querendo começar, alguns livros ali do Cortella, né,
pode ser interessante, mas você inicialmente você tem que ter essa formação, aqueles 10%, né? Você tem que começar. Agora, para quem já está na ponta, aí no seu caso, fazendo residência, né? Fica realmente até mais fácil de entender esse processo, sabe? Mas o recurso, a questão ela é importante. Você começa até a conseguir já fazer algumas prospecções dentro do seu próprio nicho, né? De onde você trabalha. A partir daí, faça o curso, começa a ler, que você vai começar a ter uma visão diferente, né? Do empreendedorismo, né? Se você está aqui, não sei se você está aqui em Belo Horizonte, que na UFMG, como eu falei semana passada, né? Juntamente com o professor Paulo Grangeiro, nós terminamos uma disciplina aqui de empreendedorismo, que tem curso de mestrado profissional da inovação tecnológica, o PPG Inovação Tecnológica, vem aluno da bioinformática, né? E a partir dali a gente começa, a gente mostra para vocês como vocês devem fazer um plano de negócio, fazer um pitch, né? Para vender para vender a sua ideia para o investidor. Começa a fazer as disciplinas que você vai começar a vislumbrar melhor a possibilidade ou a probabilidade de um negócio. Continuando. Jamile de Santana Melo Adorno te agradece, Carlos, e diz que sua palestra a incentivou a empreender. Que bom. Agora, Ana Bárbara Apollo. Obrigada pela palestra, professor. Foi maravilhosa. O processo de patente de uma inovação é trabalhoso e demorado. Você acha que a busca por empresas, startups, etc., tem que ser inicial? Em qual momento da fabricação da inovação? Sou aluna de doutorado em ciências farmacêuticas e tenho dificuldade em conseguir ver minha pesquisa e meu desenvolvimento de uma forma aplicada. Bom, aqui na UFG nós temos a CTT, que é a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, né? Quando a gente está desenvolvendo, quando você está, eu não sei de qual universidade que é aluna, né? Mas se for aqui da UFG, nós temos aqui a CTT, onde ela pode procurar. Mas às vezes é até importante essa, mas a pergunta ela é muito interessante, professora, porque quando a gente vai começar a fazer pesquisa, vai começar a pesquisar no mestrado ou doutorado, seja um processo ou um produto, o primeiro passo que a gente faz é realmente a busca de patente, para ver se já tem alguma coisa, né, patenteada naquilo que eu quero desenvolver, tá? Porque muitas vezes, se tem patenteado, não vale a pena você começar a pesquisa, sabe? Mas quando você começa a fazer pesquisa, a indústria farmacêutica, quando pega uma molécula, sintetiza uma molécula, de imediato ela vai já faz a sua, já protege, faz a proteção, né? E vai lá e faz o processo e registra a patente, sabe? Mas muitas vezes, aí que você vai até a CTIT, por exemplo, eles estudam e veem se de fato vale a pena, né, registrar aquela patente, porque o registro de patente junto ao INPI, aqui no Brasil, outro órgão internacional, é um processo caro também. Então, se é um processo que não vale a pena, que eles não veem que não vale a pena, não vão patentear, não vão fazer o registro, porque acaba sendo dinheiro jogado fora, né? Agora, se tem realmente uma probabilidade, um negócio realmente de virar um produto, certamente isso vai ser feito dessa forma, né? Mas a patente, ela geralmente ela é feita no início, porque você manter um segredo tecnológico, né? É muito difícil, a não ser quando você tem, por exemplo, uma Coca-Cola da vida. A fórmula da Coca-Cola, ninguém vai registrar a Coca-Cola. A Coca-Cola tem mais de 100 anos, né? E uma patente só é protegida por 20 anos, tá? Se a Coca-Cola depositar lá o segredo, né, da fórmula, daqui a 20 anos vai expirar. Então, vai perder, vai todo mundo, vários fabricantes fazerem Coca-Cola, né? Mas esse segredo tecnológico, ele é difícil de ser mantido. Então, para quem trabalha aqui na área de biotecnologia, o interessante é que seja feito no início o registro da patente, a segurança, a proteção do seu produto, né? Ou do seu processo que você vai analisar aí no seu mestrado ou no seu doutorado. Agora, Eliana de Araújo Moraes. No Brasil, o que existe de fomento para acadêmico? Você acha importante ter a disciplina de empreendedorismo no curso de farmácia? Você já disse isso várias vezes, né? E em outros cursos também. E ela comenta que na Universidade Federal de Manaus temos editais para empresa júnior, obrigatoriamente consultoria. Também temos startups. Mas ela fez alguma pergunta? Desculpa, eu não entendi. Você acha importante ter a disciplina de empreendedorismo no Ah, curso de farmácia? mas sem a E menor sombra de qual dúvida.
Fomento para acadêmicos. Não, mas sem o menor Acadêmico, que ela fala estudante de graduação, eu acho, né? sim, sem a menor sombra de dúvida. Nós oferecemos também aqui para a graduação a disciplina de empreendedorismo, né? Os alunos participam, né? E é muito importante ter. Como eu falei, a gente tem visto muitas vezes, hoje o aluno de farmácia, muitas vezes, ele não tem essa proatividade, né? Aliás, de forma geral, muitas vezes a gente vê com o ChatGPT fazendo tudo para a gente, né? Então fica muito fácil, né? Agora, na hora de você desenvolver realmente, na hora de você criar o seu negócio, ou você se tornar um profissional realmente competente, tá? E é muito importante realmente que você tenha esse conhecimento. E isso aí, olha, não vai fazer, né, só ficar buscando Google, né, ou ChatGPT, de fato não vai fazer de você um grande profissional. Tem que usar essas tecnologias para o bem, que facilitam muito, né? Mas achar que isso vai ser realmente a sua calçada, né, a sua base para você desenvolver, não. Então faça realmente o empreendedorismo, tenha atitude, né, e realmente seja proativo. O mercado ele quer profissionais ativos, proativos, aquele que corre atrás de fato do negócio. É assim que nós temos, que nós buscamos um bom profissional. Inclusive no meu laboratório é isso, com a minha equipe, né? Então, uma equipe lá de quase 15 pessoas, né? Nós temos então, assim, de meus orientados, né? E o pessoal que fica diretamente no laboratório, mas a busca é essa, tem que ser proativo. Sem proatividade, não dá. Carlos, outra pergunta que essa mesma pessoa fez é se tem fomento para acadêmicos. Fomentos para acadêmicos para montar É. empresa. Não, olha, o fomento ele existe. Existe, por exemplo, nós temos vários fomentos. O que não falta hoje é dinheiro para montar, para estruturar uma empresa. Não falta. Nós temos vários fundos de investimentos, né, envolvidos nisso. Tem que dar uma procurada realmente para poder tá mexendo. Não sei na sua universidade aí se tem um escritório aqui na UFG, a própria CTT tem um setor, né, onde esse setor ele tem as suas patentes e eles procuram empresas, eles fazem a prospecção, né? Procuram empresas mostrando, ó, nós temos aqui um negócio que eu acho que interessa para vocês, tá? Agora, o recurso, o dinheiro de graça, né, que é o que todo mundo busca, né? Ninguém vai te dar dinheiro de graça só se você tiver uma ideia. Você tem que ir para o laboratório, começar a mostrar resultado, aí mandar dinheiro para, desculpa, mandar submeter para os seus projetos para CNPq, FAPEMIG, FAPESP, FAPERJ, né? Comece a desenvolver. Quando você tiver resultados realmente robustos, né? E aí sim pode-se procurar uma empresa para fazer esse negócio. Agora, o dinheiro de graça realmente assim, aí já é um pouco difícil, né? Aí comece como pesquisa, uma pesquisa acadêmica, né? Essa é a minha sugestão, se você está envolvido nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. Aqui nós temos agora a colocação do Marcos Alves, ele da Unicamp, e ele faz um comentário, na verdade, comentando que gostaria de salientar que na Unicamp eles têm a agência de inovação, a Inova, que tem realizado grandes avanços dentro da perspectiva de colocar nós, pesquisadores, em contato com empresas e lançando startups, chegando a resultados surpreendentes no que diz respeito à inovação. E agradeço você pela palestra. A Se Unicamp é quiser fazer algum um comentário. excelente exemplo. A Unicamp realmente ela é fantástica, né? Ela é um exemplo realmente de empreendedorismo, de inovação, né? Eu conheço essa agência, né, que foi citada, da agência deles, realmente é um negócio assim muito interessante e muito bem, estão muito bem preparados e estão realmente no mercado a todo vapor. É, a Unicamp sempre esteve na vanguarda, né? Exatamente, é uma grande. Em coisas É, desse tipo, né? Não é novidade. eu tenho amigos na Unicamp que são professores da Unicamp. Uhum. Marcelo Misael, ele fala que tem 42 anos, que já trabalhou em algumas startups. Minha sugestão, seja empregado de carteira assinada, não caia na onda de ser MEI. O que é MEI? É uma expressão talvez desse meio Deve aí ser a de micro e atuação que pequena, eu não sei. MEI, da micro e pequena empresa que está falando, e-mail, né? Bom, essa questão hoje de ser CLT, né, já é algo que os jovens de hoje não estão querendo muito, né? Justamente pela flexibilidade de horário, não quer ter um patrão, né? E por aí vai, né? Essa questão dos direitos, até porque hoje para aposentar
vai ter que, antigamente as pessoas buscavam CLT justamente buscando aposentadoria, né? Com essa reforma que teve aí, vai ser difícil de aposentar, não é uma brincadeira que a gente faz, né? Mas então se busca hoje realmente o empreendedorismo pessoal, naqueles vários tipos que eu dei ali, as startups, as spin-offs também são um grande negócio. A vantagem dessas pequenas e médias empresas, né? Elas empregam assim na faixa de 5, 6 profissionais, né? Mas assim tem que ter profissionais qualificados. Quem está a fim de empreender, e aí usar da sua tecnologia, como foi até perguntado agora há pouco, olha, vai ter que fazer doutorado, né? Vai ter que fazer doutorado para ter o conhecimento técnico de fato no desenvolvimento. Você tem que ter esse conhecimento técnico e você tem que ter a imaginação, né? Como já disse o Einstein, né? Então, na verdade, é um processo que demanda um tempo para você chegar lá. Não é nada rápido. Kleber Ferreira, ele faz uma pergunta: até que ponto o modelo educacional tradicional que seguimos prepara de fato líderes inovadores ou apenas bons repetidores de teoria ultrapassadas que não criam, apenas executam? Esse método livresco aí realmente já está muito ultrapassado, né? Não funciona mais, sabe? Então, assim, nós temos que realmente buscar novas alternativas, né? De ensino. Quando eu tive em Boston, a minha filha mais nova tinha 16 anos, então fui lá na escola para eles apresentam no colégio onde ela estudava, no high school, para ver a forma como, aliás, eles nos chamaram, nos convidaram, né? Os pais de filhos estrangeiros, os pais estrangeiros. Um negócio fantástico. Nossa, o processo psicopedagógico deles era melhor do que na universidade. Como eles colocavam um aluno realmente para aprender de fato esse processo, né? É um negócio muito bom. Aqui no Brasil, infelizmente, esse processo realmente de ensino ele é muito atrasado, né? E até na universidade, muitas vezes também, né? Quem é aluno de uma universidade não pode ficar só na sala de aula. Tem que ir para o laboratório, né, e mandar lá, esfregar a barriga da mancada, procurar fazer qualquer coisa lá. Não vai arrumar emprego somente em sala de aula. Em sala de aula é muito pouco, né? O mercado exige bem mais de um profissional. É o hands-on, né? Que a gente é a mão na massa. É. O próprio Kleber, mesmo, que fez a pergunta lá no comentário antes, ele fala que a sua palestra foi excelente, o tema muito bom, e que deveria ser disciplina obrigatória no momento, no ensino médio fundamental. Você sabe, você É. tem conhecimento se está havendo isso no Brasil, Carlos, Não, pois no é, o Senado ensino aprovou. fundamental, que eu falo público, porque nas escolas particulares eu sei que sim. Olha, em 2021, né, na velocidade ali que eu mostrei, o Senado aprovou e encaminhou para o parlamento. E aí eu não tive mais notícia, realmente, se foi aprovada, né? Mas é verdade, né? No ensino básico, no ensino médio, deveria ser de fato obrigatório, até para vislumbrar melhor, né? Qual que é a chance que você tem de fazer alguma coisa, né? De que realmente possa gerar um bom negócio para você, mas também ter essa visão de sociedade, né? Ter uma empresa com uma missão, né? De realmente criar algo de valor para a sociedade, gerar riqueza para a sociedade, né? Isso que é muito importante. E eu concordo realmente plenamente, deveria ser obrigatório mesmo. O chat aqui não está descendo para as próximas perguntas. Vamos ver se eu consigo aqui. Espera aí. Henrique Aguilar, como se pode ter um empreendimento com investigações realizadas com produtos naturais? Olha, Ué, primeiro tem claro que que, pode. qualquer produto tem que ter duas qualidades, eficácia e segurança, né? Nós trabalhamos como professor de toxicologia, a gente avalia a segurança, né? Faz os testes de toxicidade. Olha, é um produto como um produto sintético, por exemplo, sabe? Você tem, muitas vezes as pessoas acham até que, aliás, até eu já achei também, né, que trabalhar com produto natural era mais fácil, né, do que o sintético, muito pelo contrário, é muito mais difícil, né, a complexidade, né, dos produtos, dos vários constituintes que tem em um produto, em um fitoterápico, um produto natural, sabe? Mas se ele funciona, realmente
há de se levar adiante. Mas, como eu falei, você tem que ter pesquisa, né, laboratoriais, pesquisa de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Enfim, dissertações e teses que mostrem realmente a efetividade, a eficácia, melhor, da eficácia e a segurança desse produto. Ana Bárbara Polo eh, escreve aqui: no caso, eu consegui a patente da minha inovação, mas se tenho dificuldade na prospecção de empresas para colocar isso em prática. Olha, fazer isso, como ela falou, eu tenho, né? Ou seja, você ir atrás como pessoa física não é fácil. Aliás, é muito difícil mesmo. Tem que estar ligado a uma universidade, a um centro de pesquisa, né? Ela é da Porque Universidade Juiz de Fora, viu, Carlos? Ela se ah, forma é. aqui, Juiz de Fora tem Federal um de Juiz de Fora. CRIT, Lá tem um CRIT, por exemplo, né? Que eu conheço há algum tempo, tive contato lá, então eu te sugiro que você procure, né, o CRIT para que você possa realmente vislumbrar o que que você pode fazer com a sua patente, né? Agora, muitas vezes a patente, de fato, patenteia, né? Mas não acaba não tendo interessado, então ela acaba caducando, né? Então, tem o mais rápido possível procurar uma empresa. Então, na UFJF tem o CRIT, onde você pode estar procurando para saber o que é que dá para ser feito com a sua patente. Uma pergunta agora do Gustavo Amorim. Obrigado Ele comenta que, e agradece para compartilhar os conhecimentos e experiências. Parabeniza pela palestra e fala que é farmacêutico, professor de farmacologia em Universidade Federal e que tem algumas patentes. Professor, além da questão da mudança, implantação da cultura no meio universitário, e considerando que o pesquisador tem um perfil de empreendedor, qual seria ou os caminhos que o professor pensa ser para o pesquisador buscar recursos privados para alavancar seu projeto, viabilizar suas patentes? Então, assim como a Juiz de Fora tem o CRIT, aqui nós temos a CTIT, a sua universidade deve ter algum apoio, né? Deve ter algum setor, pode estar procurando isso muitas vezes. Você tem pró-reitorias de inovação, nós temos aqui na UFG a pró-reitoria de pesquisa, mas que está ligada na CTIT, né? Esse processo ele é institucional, sabe? Você tem um processo pessoal, né? A não ser que você tenha um contato ou outro aí, né? Mas você tem que se apresentar, né? Você tem que ir em congressos, tem que apresentar trabalhos, tem que conversar se tem uma empresa, mas muitos desses congressos não é congresso somente congresso acadêmicos, né? Muitas vezes nem congressos, mas essas feiras de biotecnologia, né? Tem muitas feiras, né? De biotecnologia. Você pode procurar também alguns lugares, por exemplo, se você está aqui em Belo Horizonte, a Biominas, né? A Biominas, você pergunta, você pode ir lá e perguntar, né, dessa possibilidade, vão te receber e ver dessa possibilidade. Então, você tem que buscar realmente essas questões, né, como um CNPJ, né, para te ajudar. Porque você realmente, como CPF, dificilmente vai conseguir alguma coisa. Mas a participação em eventos, né, mais em eventos de empresas, né, seria muito importante, é muito importante você fazer isso. Gustavo Amorim aqui de novo. Se eu tenho uma patente em um escritório da Unicamp, eu posso transferir para o escritório da UFMG por esta ser mais proativa? Não, a Unicamp ela é muito proativa. Mas não pode, se você já registrou, não. A dona da patente é a Unicamp, né? Assim como também, como a gente registra aqui, a dona da patente é a UFMG, né? Porque existem alguns percentuais, né? Já obrigatórios na lei, né? Então, é aquela história, quando você assina contrato, né? Ele é o dono, tá? O que muitas vezes tem é parceria, quando tem um registro de patente, por exemplo, eu já tive com professores aqui eu como professor da UFG, com professores da USP, né? Aí é um caso das duas, em que as duas universidades entram em contato, os escritórios entram em contato para fazer negócio, né? Para se organizar. Tem um comentário aqui do Marcelo Misael. A minha experiência em startups
e para os jovens de 20 anos que busquem garantias trabalhistas para não serem explorados e serem descartados. Não sei que direito o que ele quis dizer, não, mas ele tá meio É, revoltado mu- aí. muitas vezes é o posicionamento, né? Diz que quando você é CLT, realmente tem muito disso, né? Muitas vezes as pessoas se acham de fato, né? Explorados, olha, a gente tem que buscar o caminho. Hoje nós temos esse caminho do empreendedorismo, né? Vale muito a pena vocês buscarem isso, né? É, enfim, nós temos muitas opções. Realmente não basta ser. Hoje muita gente foge, né, da carteira assinada, buscando sempre uma alternativa. Isso é muito comum acontecer. Se você não gosta realmente, eu te sugiro que você busque realmente o campo do empreendedorismo, né? Com essa sugestão que a gente já conversou aqui. Tem uma pessoa que deixa um recado aqui para os professores, viu? Deixa eu ver o nome dela aqui que está escondido. Marco Aurélio da Silva. Parabéns pela palestra, professor Carlos. Você não acha que falta conhecimento da lei de patentes, nos pesquisadores e professores? Falta, falta muitas vezes sim, né? Para que a gente possa realmente fazer. Agora, eu não sei de qual universidade que ele está, de onde que ele é aluno, né? O professor, não sei se lembra aqui, Ele não mas informa aqui. as universidades elas são muito diversas, sabe? A UFMG, nesse ponto, por exemplo, já está bem avançada, né? E tem conhecimento, nós temos já os professores aqui têm um conhecimento muito grande, até porque nós temos vários cursos aqui de pós-graduação, né? Muito envolvidos, né? Nessa parte aqui de parceria com o mercado, né? Vem inovação, vem patente, vem know-how, processos, produtos. Nós temos parcerias com muitas empresas, no meu laboratório, como eu falei, o laboratório que eu coordeno, que é o ToxLab, nós temos uma boa carteira de clientes, né? É assim que se faz esse processo. Mas é uma questão de cultura, sabe? Sabe, Marco Aurélio? Depende muito realmente da universidade. Agora uma pergunta provocativa. Se é de Kleber Ferreira, de novo. Se a sala de aula fosse uma startup, com o atual modelo de ensino como produto, investiria nela ou declararia a necessidade urgente de um pivô para entregar valor real aos alunos do século XXI? Eu já falei, às vezes eu falo com meus alunos isso, olha, vamos fazer o seguinte, esqueça que eu sou professor. Me veja como seu supervisor no seu local de trabalho, né? Realmente a gente tem que ver muito esse processo, né? Olha, tanta coisa que a gente tem que ver, sabe? Mas uma das coisas que o brasileiro é muito criticado no exterior é a falta de compromisso com o horário, né? Eu falo, ó, horário é horário, né? Então, nesse semestre, não estou dando aula. Eu dava aula sexta-feira às 7h30, eu falava que a aula começava às 7h30, não é 7h31, né? Você tem que ter ali realmente o respeito. Se o horário foi aquele, tem que ser aquele, né? Agora, a gente tem que ter formas realmente, concordo com você, de estar mudança, né? Então, o professor tem que ter disciplinas, tem que ter, desculpa, quando ministra uma disciplina, tem que ter outras formas, né? E não somente aplicando prova. Então, nas disciplinas que eu ministro aqui na UFG, não somente de empreendedorismo, mas a gente dá trabalho, tem palestra, tem seminários, são formas outras de você fazer com que o aluno desenvolva outras habilidades, né? E não somente conhecimento técnico, até a forma que ele vai dar palestra fora da universidade, realmente para que ele possa aprender a falar em público, né? Aprender a montar um slide, tá? Então, são essas formas que a gente vai buscando, ou seja, você tem que ter, de fato, alternativas. Aqui da UFG nós temos um programa que chama GIS, né? Onde, principalmente para professores iniciantes, mostrando realmente como é importante chamar o aluno para a sua aula e não somente ficar aquele processo, né? De mão única, onde o professor fala, 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 e o aluno ouve, 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 vai lá e faz a prova, depois vai embora. Nós temos que ter outro processo mesmo. Tá certo. Carlos, nós estamos agora exatamente no tempo limite de término da atividade. Você, eu acho que já recebeu muitas perguntas, respondeu todas que eu tive acesso aqui. Se surgir mais, você vai receber. A academia vai te encaminhar, a Gisele. E eu quero partir então para o encerramento da atividade de hoje, agradecendo a todos os participantes, e principalmente ao Dr. Carlos Alberto Tagliati pela palestra que nos apresentou, e com conhecimentos relevantes, principalmente para o jovem, né? Eu vejo que eles ficam mais motivados, é os que mais participaram, e aparentemente.
Aproveito ainda para informar que na próxima segunda-feira, dia 9 de junho, teremos a conferência painel, em forma de painel, com um tema muito atual, que é muito estimulante: prejuízos do ensino à distância para a graduação em farmácia e em outras áreas de saúde. Quando teremos a participação da doutora Muri Murá e doutor Marcelo Fernandes. O link de informações sobre a palestra está no nosso chat. Encerraremos agora nossa transmissão. Dou um abraço a todos e desejo vê-los na próxima atividade da academia. Mais uma vez, Carlos, eu te agradeço. Estou te vendo virtualmente pela segunda vez. Eu te vi pessoalmente uma única vez na UFOP, porque eu sou da UFOP, né? Na Eu me Universidade lembro. Federal de Ouro Preto. Nós tivemos uma banca juntos, não é isso? Isso, isso. É um prazer. Lembra-se? Professor, ó, Um muito. abraço, então, e agradeço demais pelo tema apresentado, que foi muito interessante para o público, basta ver a participação de todos. E vamos então encerrar. A Graça teve uma excelente ideia de indicar você para fazer essa apresentação de hoje. Agradeço a ela também. Muito Muito obrigado pelo convite, obrigada. tá? Esperamos que possa ter contribuído com vocês. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite.